contramão disso tudo, né, a gente está falando de uma coisa ruim, né, que são hospitais cheios, colapsados, Paris como epicentro da doença, mas na contramão disso tudo, eu também vi uma notícia de que partiu de Paris o primeiro TGV com doentes da Covid-19, né, que é um transporte, enfim, é um tipo de transporte seguro com 24 mil doentes, e o objetivo é evitar a sobrelotação de hospitais. Explica para a gente, como se você estivesse explicando para uma criança, o que é TGV, que raio disso, foi para onde esse trem, Então, como é que é isso? Explica um pouco disso. Desde o final de semana passado estão fazendo isso. Então, a ideia é que as regiões mais afetadas são na França, né, os epicentros na França, são a região de Île-de-France, que é tipo Paris e sua região metropolitana, e a região da Alsácia, que é perto da fronteira com a Alemanha. São as duas regiões mais atingidas pelo coronavírus atualmente na França. E aí a ideia é que essas regiões estão muito cheias de casos, e as outras regiões da França têm bem menos casos, os hospitais estão menos cheios, está tudo muito mais tranquilo. Por exemplo, tem um amigo e a esposa que são médicos que moram numa cidade a 3 horas de trem de Paris, e na cidade deles quase não tem caso, o hospital está funcionando normalmente, ela que é médica continua atendendo normalmente no hospital, a rotina dela não foi tão mudada assim ainda. Assim, óbvio que tiveram mudanças e adaptações, mas assim, ainda não está numa situação de saturação completa. Então, o que fizeram para conseguir desafogar essas regiões é usar os trens de alta velocidade, que são então, o TGV é o trem de alta velocidade. É usar os TGV dos trens de alta velocidade para transportar os pacientes das regiões mais afetadas para as regiões menos afetadas, onde tem disponibilidade de leito. Para não acontecer o que está acontecendo na Itália agora, que é escolher quem vai viver e quem vai morrer. Assim, desde a semana passada, na Itália, os pacientes com mais de 80 anos que precisassem ser entubados não estavam sendo entubados, porque não tinha respirador. Então, eles dizem assim, essas pessoas são mais velhas, nas pessoas com mais de 80 anos a mortalidade chega a 40%, então a gente vai deixar essas pessoas morrerem, porque a gente não tem como atender elas, não tem o que fazer para elas. E é por isso que os números de mortes na Itália estão muito superiores aos números de mortes nos outros lugares do mundo. É porque aquele gráfico super famoso, todo mundo está vendo do jornal todo dia de achatar a curva, não aconteceu aquilo na Itália. Passou e muito a capacidade máxima do sistema de saúde deles, mesmo num lugar uma região super rica como Milão, que tem um sistema de saúde bom e bem estabelecido, e deixa de ter equipamento, assim, não é uma conta fácil. Acaba que não tem leito no hospital, não tem um respirador, porque esses pacientes graves, eles também muitas vezes ficam muito tempo graves antes de sair do hospital. A média de um paciente grave que se recupera é que ele vai ficar de 2 a 3 semanas internado. Então, não é para ontem que essa pessoa que internou grave vai sair para poder internar outra pessoa grave no lugar. Por isso que é tão importante é tão importante essa questão de não deixar a curva passar a saturação do sistema de saúde, e que às vezes que as pessoas não têm tanta noção quando as pessoas falam sobre achatar a curva, é porque se o seu sistema de saúde pode atender 1.000 pessoas por dia e todo dia tem 2.000 pessoas ficando doentes, vai chegar uma hora que não vai ter como atender essas pessoas mais. As pessoas simplesmente vão morrer porque não vão ter atendimento, não porque a doença mata muito. E sim porque elas não vão conseguir chegar ao acesso, porque não vai ter remédio, porque não vai ter leito no hospital, porque não vai ter médico suficiente para atender, não vai ter enfermeira suficiente para atender, não vai ter respirador para colocar tanta gente em ventilação mecânica. Luiz, confesso que essa informação que você me deu sobre Milão, de você escolher a vida, né? A gente sabe tecnicamente que isso é muito chocante. A gente sabe que é um tipo de protocolo quase que de guerra, né? Você escolher quem tem maior probabilidade de continuar vivendo, continuar produzindo, mas é difícil, né? Saber que isso se torna uma realidade. Imagino que deve ser muito difícil também para um médico poder fazer essa escolha. Esse tipo de escolha, Luiz, ele perpassa por uma junta médica, uma escolha pensada, ou está muito automatizado? Isso tem algum tipo de, não sei, pergunta para a família? Eu estou te perguntando porque, assim, eu sei que é da natureza médica ter um tipo de frieza
até mesmo para poder tomar decisões mais racionais. Mas essas atitudes assim de você ter que decidir pela vida, é pensado, é uma junta, é um tipo de colegiado? Como é que se dá isso? Não tem, assim, cada país está decidindo o seu protocolo. Então, assim, não tem. Porque é o que você falou, é uma situação de guerra, uma situação onde ninguém quer chegar. Então, todo mundo, assim, vamos dizer assim, evita pensar nisso. Então, por exemplo, na Itália foi uma recomendação decidida pelo Ministério da Saúde, que a essas pessoas, que são as pessoas que têm menos chance de sobreviver, são as primeiras que a gente vai diminuir o tratamento. A gente vai tentar manter o tratamento para as pessoas que têm mais chances de serem curadas. Não é porque a pessoa viveu mais ou viveu menos. Existe toda uma discussão ética por trás disso. Assim, vários pesquisadores da área da bioética vêm falando sobre isso. Teoricamente, a preferência de ser das pessoas mais jovens, porque elas viveram menos, elas tiveram menos oportunidades ao longo da sua vida. Mas na contramão disso tudo, né, a gente está falando de uma coisa ruim, né? Que são hospitais cheios, colapsados, Paris como epicentro da doença. Mas na contramão disso tudo, eu também vi uma notícia de que partiu de Paris o primeiro TGV com doentes da Covid-19, né? Que é um transporte, enfim, é um tipo de transporte seguro com 24 mil doentes, e o objetivo é evitar a sobrelotação de hospitais. Explica para a gente, como se você estivesse explicando para uma criança, o que é TGV, que raio disso, foi para onde esse trem, Então, como é que é isso? Explica um pouco disso. desde o final de semana passado estão fazendo isso. Então, a ideia é que as regiões mais afetadas são na França, né, os epicentros na França, são a região de Île-de-France, que é tipo Paris e sua região metropolitana, e a região da Alsácia, que é perto da fronteira com a Alemanha. São as duas regiões mais atingidas pelo coronavírus atualmente na França. E aí a ideia é que essas regiões estão muito cheias de casos, e as outras regiões da França têm bem menos casos, os hospitais estão menos cheios, está tudo muito mais tranquilo. Por exemplo, tem um amigo e a esposa que são médicos que moram numa cidade a 3 horas de trem de Paris, e na cidade deles quase não tem caso, o hospital está funcionando normalmente, ela que é médica ela continua atendendo normalmente no hospital, a rotina dela não foi tão mudada assim ainda. Assim, óbvio que tiveram mudanças e adaptações, mas assim, ainda não está numa situação de saturação completa. Então, o que fizeram para conseguir desafogar essas regiões é usar os trens de alta velocidade, que são então, o TGV é o trem de alta velocidade. É usar os TGV Tá. dos trens de alta velocidade para transportar os pacientes das regiões mais afetadas para as regiões menos afetadas, onde tem disponibilidade de leito. Para não acontecer o que está acontecendo na Itália agora, que é escolher quem vai viver e quem vai morrer. Assim, desde a semana passada, na Itália, os pacientes com mais de 80 anos que precisassem ser entubados não estavam sendo entubados, porque não tinha respirador. Então, eles dizem assim, essas pessoas são mais velhas, nas pessoas com mais de 80 anos a mortalidade chega a 40%, então a gente vai deixar essas pessoas morrerem, porque a gente não tem como atender elas, não tem o que fazer para elas. E é por isso que os números de mortes na Itália estão muito superiores aos números de mortes nos outros lugares do mundo. É porque aquele gráfico super famoso, todo mundo está vendo do jornal todo dia de achatar a curva, não aconteceu aquilo na Itália. Passou e muito a capacidade máxima do sistema de saúde deles, mesmo num lugar uma região super rica como Milão, que tem um sistema de saúde bom e bem estabelecido, e deixa de ter equipamento, assim, não é uma conta fácil. Acaba que não tem leito no hospital, não tem um respirador, porque esses pacientes graves, eles também muitas vezes ficam muito tempo graves antes de sair do hospital. A média de um paciente grave que se recupera é que ele vai ficar de 2 a 3 semanas internado. Então não é para ontem que essa pessoa que internou grave vai sair para poder internar outra pessoa grave no lugar. Por isso que é tão importante que é tão importante essa questão de não deixar a curva passar a saturação do sistema de saúde, e que às vezes acho que as pessoas não têm tanta noção quando as pessoas falam sobre achatar a curva, é porque se o seu sistema de saúde pode atender 1.000 pessoas por dia e todo dia tem 2.000 pessoas ficando do dia, e que às vezes acho que as pessoas não têm tanta noção quando as pessoas falam sobre achatar a curva, é porque se o seu sistema de saúde pode atender 1.000 pessoas por dia e todo dia tem 2.000 pessoas ficando doentes, vai chegar uma hora que não vai ter como atender essas pessoas mais.